Marcos capítulo 2, e vamos estar lendo a partir do versículo 1. Marcos 2, a partir do 1. Amém? Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Que Deus nos abençoe nessa noite e fale ao nosso coração. Pode sentar. E esse texto, ele falou muito comigo, porque a gente vê nessa história algo muito difícil acontecendo na vida de uma pessoa. E lá em Cafarnaum, este homem vivia por muitos anos, provavelmente, paralítico, acamado, sem expectativa e sem perspectiva de um futuro diferenciado. Porque uma pessoa paralítica, eu acredito, no meu ponto de vista, que deva ser muito difícil a pessoa crer no andar. Porque é algo muito irreal. Talvez para muitos impossível mesmo. Porque é uma coisa que foge, dos médicos. A gente às vezes crê muito naquilo que a gente pode ver fazer. Um médico, curar alguém através de uma cirurgia. Nisso eu creio. Mas crer naquele paralítico, se levantar e sair andando, é muito difícil. E eu imagino a expectativa no coração daquele homem. Saber que Jesus estava perto da sua casa, lá em Cafarnaum. A Bíblia conta, que Jesus muito cheia, a ponto de ninguém conseguir. Tem um negocinho aqui, um negocinho branco. E a ponto de ninguém conseguir entrar naquela casa. Oração. Acredito que ele deve ter imaginado: olha, hoje é o meu dia. Hoje eu vou ser curado. E como o culto de quinta-feira o apóstolo fala, é tão rapidinho, e realmente a gente só vê a hora passando. E aquele homem pensou: hoje eu posso ser curado. E eu imagino ele com essa expectativa, esperando alguém para carregar ele até aquela casa. E eu acredito que tenham sido amigos dele, que carregaram ele até aquela casa. E ele chegou até a casa de Simão Pedro e ele encontrou a casa tão cheia que ninguém conseguia nem ver Jesus, de tanta gente que tinha naquela porta daquela casa. E talvez muitos de nós, naquele momento, pudéssemos pensar
que não era o dia, não fosse o momento, não fosse, né, aquele dia, mas talvez também não fosse a vontade de Deus. Porque a gente acha que fé é quando a gente encontra as portas abertas. E a gente crê que aquilo é da vontade de Deus porque Deus abriu as portas para nós. Mas Deus, Ele trabalha na nossa fé. A nossa fé é quando a gente chega e encontra a porta fechada. Mas continuar crendo. Saber que Deus, Ele tem um propósito e tem projetos para serem cumpridos. E crer nisso, independente de qualquer circunstância. E eu pensei muito sobre isso nesses dias, porque nós estamos vivendo nesse tempo de portas fechadas. A Márcia ainda falou aqui, né? Um tempo difícil, de desempregos, de morte. Graças a Deus, né, a gente tem visto a cura, né, e as pessoas melhorando, mas tem sido tempos difíceis. E talvez a gente tenha lidado com muitas pessoas que têm tido falta de esperança, que têm deixado de crer, porque as portas não estão abertas, porque eu chego e não consigo enxergar Jesus. E a porta fechada, literalmente, né, as portas fechadas dentro das nossas casas, e a gente lá, né, preso dentro de casa. E eu vejo que muitas pessoas, e todos nós, temos testemunhos para contar daquilo que nós vivenciamos nesse tempo. De dificuldade financeira, emocional, de desesperança, de falta de motivação ministerial. A gente vê que depois que as coisas começaram a normalizar, as pessoas ainda não conseguem sair de dentro das suas casas. E as motivações do coração têm mudado. E esses dias eu estava conversando com algumas mulheres e falava exatamente sobre isso. Como a gente sempre reclamou, né? Porque o ser humano é um ser egoísta, né? Às vezes a gente só pensa na gente mesmo. E esse momento difícil que a gente vivenciou durante esse 1 ano e meio fez com que a gente se tornasse mais ainda individualista. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso me poupar. Eu preciso, né, pensar na minha família. E não está errado isso, tá, gente? Mas a gente parou de olhar para o próximo. E a gente vê como é difícil voltar a enxergar o outro. Você acha que esses 4 amigos desse paralítico não tinham nada para fazer? Provavelmente eles estavam em algum a fazer, mas eles entenderam que precisavam ajudar uma pessoa. E o paralítico sabia que ele precisava de ajuda para sair daquela situação em que ele estava. Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Nós não somos seres que podemos viver isolados. E eu estava pensando sobre isso porque a gente não sabe o que vai ser dessa geração de adolescentes e jovens que estão se formando com esse período muito grande de isolamento. A gente não sabe no que isso vai dar. Porque nós não somos seres que fomos criados por Deus para vivermos isolados. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Você que está na sua casa, você precisa de pessoa que esteja ao seu lado, que te segure no momento da dificuldade, que te carregue até o lugar onde você precisa estar. Esse paralítico, ele sabia que sem as pessoas ele não podia chegar até Jesus. A cura dele seria praticamente impossível. E a segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é que quando o paralítico viu a impossibilidade, a multidão naquela porta, ele continuou movido por alguma coisa. Ele parou de olhar para sua frente. Eu imagino que ele deva ter
olhado à sua volta, o que eu posso fazer? Porque como eles subiram até o teto da casa e desceram pelo teto da casa, ele não desistiu. Ele sabia que aonde Jesus estava, ali era a chance que ele tinha. E ele não podia perder isso por nada. Ele sabia que a qualquer custo ele precisava estar na presença do Senhor. Aqueles seus amigos o ajudaram e levaram ele até em cima daquela casa e desceram aquela cama. E nessa noite eu quero te perguntar, qual tem sido a sua cama? O que tem te paralisado? O que tem deixado você de ir adiante? Tem deixado você parado sem conseguir ir adiante, sem enxergar ter uma visão positiva do futuro, daquilo que está por vir? O apóstolo falou, acho que foi no domingo, né? Eu não quero voltar ao normal. Depois de tudo que a gente passou, eu quero muito mais do que eu tinha antes. Eu quero muito além daquilo que nós tínhamos. Parece que nós nos conformamos com uma realidade que não é para nós. Sabe, estar na presença do Senhor, não existe nada que seja melhor, não pode existir nada que seja melhor do que isso. Eu não posso me conformar com nada que me tire da presença do Senhor. Porque é ali que há cura, é aqui que tem restauração. É ali onde a presença do Senhor está que existe libertação, restauração da vida. É no casamento. A gente viu que nesse momento, desse 1 ano e meio, existe uma estatística de divórcio que estava sendo noticiado e falado constantemente. E eu creio que muitas coisas a gente vê também no grupo de mútua ajuda que nós temos aqui na igreja. Eu nunca recebi tanta mensagem de gente procurando o grupo de mútua ajuda. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, a tendência é dar coisa errada. Eu fiz um workshop uma vez no grupo, no Mackenzie, lá no congresso, no workshop lá de São Paulo. E a ministração que eu ouvi, o rapaz, o senhor, ele falava assim, olha... A palavra do Senhor, ela diz que pela palavra tudo foi criado. A palavra de Deus criou vida. Ou seja, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, a vida deixa de existir. Nós adoecemos. Nós perdemos a nossa saúde quando nos distanciamos da palavra. Porque somente na palavra há vida. Nós precisamos tomar posse disso. Não podemos deixar que os nossos sentimentos falem conosco o tempo todo que as coisas não estão bem. Existe um risco, sim, mas as coisas não podem parar a minha vida, parar meus projetos e os meus sonhos. Eu preciso transformar, eu preciso me adaptar, eu preciso entender que o que era não vai ser mais. Quem é crente aqui há muito tempo sabe que a igreja de 10 anos atrás não é a igreja de hoje. E às vezes a gente fica com aquele sentimento, né, de saudade. Poxa, aquela época que era boa. Aquela época era boa naquela época. Nessa época, não dá certo. As pessoas mudam, a mente se renova e se transforma, mas a palavra do Senhor é a mesma e vai permanecer para sempre. Se existe algo que eu não posso mudar, é a palavra de Deus. Eu preciso ter ela na minha mente, no meu coração. Porque se eu me distanciar da palavra, a vida vai deixar de existir. E quando eu digo que a vida vai deixar de existir, eu não estou falando que a gente vai morrer, literalmente. Mas a gente começa a adoecer. E aí existe a taxa de divórcio que aumentou muito pela distância das pessoas. Nós precisamos ter com quem contar.
Eu preciso sentar e olhar no olho do irmão e ouvir e ser ouvida. E aí as coisas, parece que vem a leveza. Por isso que a célula é algo tão maravilhoso. E é tão de Deus. Porque eu chego lá na célula da Claudinha cheia de problema e desabo nela. E aí chego em casa mais leve, mais feliz. Se ela vai dormir, eu não sei, mas eu estou mais leve, mais feliz. E ela precisa ter alguém para fazer isso também. E é um ciclo que acontece. É comigo mesmo? E a gente vê a cura acontecendo dentro das nossas células, porque ali existe proximidade, existe a presença do Senhor, existe a palavra de Deus. E como nós temos sido movidos pelas nossas emoções. Eu falo muito isso na sala de aula, né? O princípio do autogoverno, gente. O autogoverno é o principal. Porque se eu tenho controle da minha vida, eu tenho caráter, eu sou unido com meu irmão, eu sou um indivíduo e eu sei quem eu sou e eu me amo pelo que eu sou. Eu conheço e sei quem é Deus e a soberania dele. É o principal. Eu preciso saber quem eu sou e controlar os meus sentimentos. Eu acredito que para aquele homem não deve ter sido fácil. Ele acreditar que ele ia conseguir chegar até lá e seria curado. Talvez dentro do seu coração ele tivesse planejado e desistido e acreditado de novo. E às vezes a gente para de ouvir a voz do Senhor e começa, existem uns dois lados, né, da questão de ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente acha que está ouvindo a voz do Senhor e é o meu sentimento que está falando. E às vezes eu acho que Deus não está falando comigo porque o que eu sinto está tão intenso dentro de mim, que Deus às vezes está ali falando assim, olha, eu quero te curar. Eu quero restaurar a sua família. Eu estou aqui do seu lado e a gente não consegue escutar. E às vezes eu vejo às vezes a pessoa chegar e falar assim, apóstola, Deus falou comigo isso e isso. O que a senhora acha? Vocês que são líderes de célula, com certeza vocês já passaram por isso. O que você acha se Deus falou? Léo, se Deus falou, o que você vai falar? É difícil, né? E às vezes Deus não falou. É a emoção e é o sentimento daquela pessoa que está gritando tão alto. E ela quer tanto que aquilo aconteça, que ela diz que Deus falou. E aí não é aquilo, não foi daquele jeito e a pessoa se frustra. Mas às vezes a gente vê também Deus falando com alguém e essa pessoa não consegue ouvir. Não conseguindo ouvir. Porque suas emoções estão tão intensas que ela não consegue escutar a voz do Senhor. E por último, que eu quero falar é que aquele homem não estava sozinho. Ele tinha pessoas do lado dele que fizeram com que ele conseguisse chegar até onde ele estava. Se tem algo que eu amo demais, gente, amo de paixão, é o discipulado. Porque o discipulado, ele tem poder de transformar, ele tem poder de curar, ele tem poder de transformar. E não porque nós que somos líderes e somos discipuladores, temos esse poder de botar a mão Não, é porque a gente está aqui de acordo com a palavra. E a gente paga um preço por isso, quem discipula alguém. E isso não tem a ver com liderança, tem a ver com o chamado do Senhor para a sua vida. Todos vocês têm um chamado de cuidar. Todos nós precisamos entender que estamos aqui e o que Deus quer de nós é que a gente cuide de alguém. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos entregar. Aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu posso e preciso entregar e fazer por alguém. E não porque eu seja mais capaz, não porque eu não passe por lutas e por dificuldades.
E às vezes quem aqui discipula sabe que você não tem condição nenhuma de dar uma palavra de motivação para alguém. Mas você sabe que o que você tem para falar não é seu, é de Deus. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer restaurar o cuidado, Ele quer restaurar o amor, Ele quer restaurar a unidade da igreja, Ele quer nos dar propósito, direção e visão. Isso não acabou, isso não se perdeu com essa questão que vivemos difícil. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele tem uma promessa para a igreja. Olha, a minha intenção, a minha ideia para você, crente de Cristo, é que eu quero que você seja bom. A minha vontade para você, sumiu a palavra vontade. A minha vontade para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se em algum momento, se não estamos vivendo o bom, o perfeito e agradável do Senhor, nós precisamos buscar isso. E aonde nós encontramos, aonde Deus está, é onde Jesus se encontra, é na presença, é na palavra, é através do discipulado, é através da igreja, é através da comunhão, é através das células, é na universidade da vida. Glória a Deus! Estamos chegando aí à universidade da vida. Você que não fez, não perca essa oportunidade. Você vai viver algo extraordinário do Senhor nesses dias. Dia 15 começa. E com quem você tem caminhado? Nós nos isolamos nesse isolamento. E como temos visto pessoas com dificuldades de voltar a se relacionar. Mas é aqui que nós encontramos a cura. Busque pessoas para estarem ao seu lado, para que te carreguem até onde Jesus está. Pessoas que peguem a sua cama e te levem até onde está a presença do Senhor. Pessoas que tenham palavras para te dar de motivação, de ânimo. Que não te deixe desistir. E que essa noite nós possamos tomar posse de um chamado do Senhor para a nossa vida. Esse é um chamado do Senhor para cada um de nós. Ame alguém, discipule alguém, faça com que esse alguém que Deus vai colocar no seu caminho, seja transformado pelo poder da palavra. Que haja vida através de você para a vida dessa pessoa e que seja a presença do Senhor. Que não desistamos do discipulado, do amor. Que nós não desistamos das vidas. Se existe algo que vale para o Senhor, são vidas. Não é a adoração, por mais bonita que a pastora Claudinha tenha a voz dela. Não é uma boa palavra. Não é uma boa dança. Por mais que a gente veja aqui nesse altar, fica tudo tão lindo. Não é a nossa oração perfeita. Não é um som perfeito. Mas é o amor pelas vidas. A gente às vezes tem direcionado tanto nossas energias para tantas coisas. E as vidas estão ficando de lado. As pessoas têm precisado de nós. Valença precisa de você. O seu vizinho precisa de você. Faça um propósito com Deus por alguma vida. Senhor, eu não cuido de ninguém. Sabe, eu não tenho ninguém na minha mente. Deus vai te dar alguém para você cuidar e discipular. E trazer para a universidade, e levar para a célula, e trazer para a igreja, e você vê o casamento dessa pessoa sendo restaurado, a família dessa pessoa sendo restaurada, porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, e nós vamos orar.
E nessa noite eu quero fazer uma oração muito especial. Para que Deus restaure em nós um chamado que Ele tem para nossas vidas. Para que Deus resgate em nós o amor, a unidade, aquilo que é o propósito dEle para a igreja dEle, para essa cidade. Faça uma aliança com o Senhor. Diga a Ele nessa noite: Senhor, eu me comprometo a ajudar alguém. Que esse ano eu seja um discipulador. E a gente não está falando aqui, como eu disse, de liderança. A gente está falando aqui de um chamado de Deus para a igreja. De amar vidas e de cuidar. Se aquele paralítico não tivesse pessoas que levasse ele até Jesus, ele continuaria paralítico. Ali, naquele momento, naquela casa, aquele paralítico, ele teve o perdão dos seus pecados. Ele foi salvo pela presença do Senhor e ele foi curado. É isso que a presença do Senhor nos traz. E que você nessa noite tome posse de levar cura e salvação. Aonde você estiver, você vai levar cura e salvação. Aonde Deus te levar, você vai levar cura e salvação. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Deus sabe aquilo que temos passado. Deus sabe cada luta que vivenciamos nesses tempos. Deus sabe como às vezes nós nos esfriamos, sim. Nós nos distanciamos, sim. Mas Deus, Ele quer nos trazer de volta para aquilo que é o propósito da igreja. Que é independente da barreira, da dificuldade que se levantar, nós temos um chamado, nós temos uma bandeira para levantar, que é o amor, a unidade e a cura. E que nós possamos tomar posse do chamado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Tão pequeno que somos, tão dependentes de Ti que somos, Senhor. E nós entendemos e reconhecemos que sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Nós não conseguimos, Senhor Deus, nada. E se nós temos esse poder de transformação, é porque a Sua presença habita em nós, porque a Sua palavra habita em nós. Deus, nessa noite, nós entregamos a Ti nossas vidas e queremos depender cada vez mais da Tua presença. Deus, nessa noite, nós queremos que o Senhor desperte em nós aquilo que é o Teu chamado, o amor pelas vidas, que através das nossas vidas nós possamos levar cura, levar libertação, levar a salvação para aqueles que precisam nessa cidade, em qualquer outro lugar. Nos usa, Senhor, nos usa. E que nós possamos entender esse chamado todos os dias. E possamos confiar em Ti todos os dias. E possamos entregar nossas vidas a Ti todos os dias. E que o Senhor nos use. E se manifeste através de nós. E que nós possamos derramar ao nosso próximo aquilo que temos recebido. E nós Te pedimos isso. E cremos no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém aonde você está.